Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como funciona a lógica de programação. É um tema que muita gente julga como simples, mas é algo extremamente fundamental, que afeta diretamente o desempenho do seu código. Então, se o seu código é bom, se o seu código é ruim, está atrelado ao quão boa é a lógica de programação que você criou. E no final das contas, a lógica de programação ela é extremamente subestimada, porque ela não está no código em si, mas está na maneira da qual você pensa no código, na maneira da qual você estrutura o código. E como é algo que não afeta diretamente o código, muita gente acaba deixando para lá, porque é algo que não é tão importante assim, né? Mas ela é fundamental. Então, se você quiser aprender linguagem de programação, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar. Nesse projeto aqui que você pode ver, a gente tem uma automação de e-mails. Então, é um projeto que a gente está basicamente criando um sistema aqui para mandar e-mails automaticamente, um bot de e-mails, tá? Essa aula aqui não é sobre o projeto, tá? Esse projeto aqui é só uma base e a gente vai trabalhar uma lógica de programação em cima dele, certo? Eu já trouxe o projeto pronto para a gente lapidar a lógica de programação em volta dele. Mas, no geral, você vai criar a lógica de programação antes. Então, eu vou te mostrar como é que faz e aí você faz a sua lógica no próximo projeto, certo? Então, aqui eu tenho um projeto básico de enviar e-mails, certo? Então, a todas as estruturas e como ela funciona. Para você saber o que é lógica de programação, você tem que saber o que é um algoritmo, porque os algoritmos e a lógica de programação estão amarrados, eles são basicamente a mesma coisa, certo? Então eu trouxe aqui algumas definições que um algoritmo ele deve ter. Então a primeira coisa é, ele deve ser finito, então um algoritmo ou uma lógica de programação deve sempre terminar após um número finito de passos. Então não adianta você criar um loop de repetição que vai rodar infinitamente. Isso não é um algoritmo, certo? Ele precisa ter um término, então ele vai rodar até ele chegar em determinado objetivo e aí ele finaliza, certo? O segundo é ser bem definido, ou seja, cada passo do algoritmo deve ser claro e preciso, sem ambiguidade. Então, para você que não sabe, ambiguidade são coisas que podem ter mais de uma função, mais de um sentido. Então tem que ser tudo bem claro, um passo a passo bem definido, certo? Aqui você tem a parte sequencial, então as instruções devem ser executadas em uma ordem específica. Então passo 1, depois 2, depois 3, não é passo 1, depois 2, depois o 4 aqui embaixo, aí volta para o 3, tem que ter uma ordem específica. Se for nessa ordem de 1, 2, 4, 3, que seja específico, que esteja claro que ele vai rodar nessa ordem, certo? Aqui, como quarto passo, é a eficiência. Então, um algoritmo deve resolver um problema da forma mais eficiente possível. Então, aqui ele bate muito na questão da prolixidade. Não fique criando códigos gigantescos só para você falar que o seu código tem muitas linhas, sendo que ele poderia ser feito de uma outra maneira. No Python, você tem diversas estruturas de alta performance. Por exemplo, list comprehension, dictionary comprehension, funções que minimizam o tamanho do seu código. Então, existem estruturas que se você escrever ela inteira, ela vai ter 12 linhas. Mas se você utilizar uma função específica, ela vai passar a ter 5, 6 linhas. Então, você precisa trazer essas funções. Se você não sabe, pesquisa, busca, tenta encontrar essas funções que vão diminuir o tamanho do seu código, melhorando a eficiência dele, tá? Mesmo que no final das contas a diferença de tempo de execução de código seja mínima, quando você soma diversos fatores de performance, no final o seu código fica muito mais eficiente, fica mais leve, fica mais rápido, você melhora em todos os sentidos. E por último, definidos para uma entrada e saída. Um algoritmo deve aceitar uma entrada ou conjunto de entradas e produzir uma saída. O que isso aqui significa? Casos de login, por exemplo. Então, o que é um conjunto de entradas? Você vai fazer um login, você coloca nome, telefone, idade, endereço, isso são entradas, tá? E produzir uma saída. Então, o que é isso? Eu vou pegar todos os dados de uma pessoa, então nome, telefone, e-mail, idade, e vou transformar tudo isso em um usuário, certo? Então ele vai sair um usuário. Então são diversas informações dentro de um único usuário, tá? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar agora a lógica seguindo alguns passos como esse aqui dentro do nosso e-mail, tá? Então o código já está construído de maneira eficiente, de maneira sequencial, ele já está bem definido qual é o passo a passo, certo?
ele está bem definido, tá? Mesmo que não esteja escrito, ele está bem definido e a gente vai escrever ele agora para exercitar a lógica. Você vai poder ver aqui também, por exemplo, os princípios de finito. Então isso aqui tem começo, meio e fim. Não tem ambiguidade, não tem voltas que ele vai dar. Então aqui a gente tem um try and except, que ele vai testar e ter as exceções, mas ele tem um finally. Então, depois que ele testar essas exceções, ele vai ter um final, ele vai fechar o servidor. Então, ele não é um código que vai ficar rodando infinitamente. Ele tem começo, meio e fim, certo? Então, aqui, a primeira parte, a gente vai colocar a primeira estrutura da lógica. A lógica, você pode definir ela por comentários, tá? Então, você vai fazer comentários ao longo do seu código, colocando o que você precisa. Então, aqui seria a configuração do servidor. Então você precisa configurar o seu servidor, certo? Então aqui a gente vai ter a estrutura, tá? Essa parte aqui tá mais como exemplo, tá? A gente utiliza isso aqui de verdade, então o servidor, a porta do servidor, o usuário e a senha. Então se você quiser mandar um e-mail automático saindo do seu próprio e-mail, aqui você vai colocar o seu login e a sua senha, tá? Eu coloquei isso aqui como exemplo para não dar e-mails reais, mas aqui você vai colocar o seu e-mail e a sua senha para o Python entrar lá dentro e conseguir escrever o e-mail que você quer enviar de maneira automática. Então, o primeiro passo da nossa lógica é a configuração do servidor, tá? Nesse caso aqui, eu já estou indo direto para o servidor. Se você quiser fazer partindo do zero, aí você colocaria um pouco mais de código aqui em cima. Então, você criaria, por exemplo, uma automação para abrir o Google Chrome, certo? Então, você colocaria ali uma automação simples para abrir o Google Chrome. Uma vez que ele está aberto, seja ele o Chrome ou qualquer navegador, você vai colocar aqui para configurar. Então você colocaria só um passo a passo antes para abrir o seu navegador. E aqui já entra a parte da configuração do servidor, certo? Aqui é a parte que eu disse do código ir e voltar. E ele pode fazer isso, mas tem que ser de maneira clara. Então aqui é a estrutura da mensagem. Então aqui a gente vai configurar a mensagem a ser enviada, certo? Aqui a gente vai fazer a configuração dela. Mas a parte que a gente vai receber a mensagem de fato está aqui embaixo. Então aqui é o corpo da mensagem. Então isso aqui é o que eu quero enviar de fato. Mas a configuração da mensagem a ser enviada, ela está aqui em cima. Então a mensagem vai utilizar essa função aqui, que a gente importou aqui em cima, tá? E aqui a gente vai colocar from, to e subject, que são as estruturas padrões do e-mail. Então, de quem está saindo, então seria eu, então é o usuário, certo? Então aqui ele vai colocar o meu e-mail como usuário. O to seria para quem, então seria o destinatário, só que o destinatário a gente está colocando aqui embaixo, então essa é a questão do código vai e volta, certo? E aqui o subject seria o assunto, então o assunto a gente colocou aqui embaixo, certo? E é o que eu disse, o código ele pode ir e voltar algumas vezes? Pode, mas tem que ser de maneira clara, tá? Por que ele está indo e voltando? Porque essas coisas de destinatário, assunto e corpo são coisas que você pode colocar por formato de input. Então, digite o seu e-mail, digite a sua senha, digite o assunto. E aí depois ele vai pegar essas informações. Então, como são informações que a gente vai passar depois, a estrutura da mensagem vem primeiro, certo? Seria talvez no mundo ideal você colocar essas estruturas acima aqui da mensagem, depois configurar? Tudo bem, mas isso significa que você vai mandar sempre do mesmo e-mail, certo? O destinatário pode mudar, você pode colocar aqui um sistema de planilha cheio de e-mails, ele vai pegando um por um, você pode fazer isso. Só que nesse caso, se você fosse fazer isso, o usuário seria o mesmo, certo? Então aqui você pode utilizar, certo? Então aqui a gente tem a configuração da mensagem a ser enviada. Aqui a gente está estruturando o corpo da mensagem, certo? Então aqui a gente está estruturando o corpo da mensagem. Então mensagem.attach, que seria de adicionar, certo? Aqui a gente vai chamar a mesma função, só que o MIME_text, certo? E vai chamar a variável corpo, tá? Que é o corpo da mensagem, que é o que a gente colocou aqui embaixo, tá? O nome da variável você pode colocar o que você quiser e aqui um parâmetro que a gente precisa utilizar, certo? Feito isso, a gente já fez as principais configurações básicas. Então, qual é o primeiro passo a ser feito? Configuração do servidor. Qual é o segundo passo a ser feito? Configurar a mensagem a ser enviada, certo? Qual é o terceiro passo? Estruturar o corpo da mensagem. Vou trocar esse estruturando aqui por estruturar, certo?
Então, estruturar o corpo da mensagem. Aqui já entra a parte um pouco mais complexa, que é o try e o except. Então, aqui a gente vai fazer a questão de testar o servidor. Então, a gente vai fazer a parte do login. Então, aqui acima do try, abaixo do try, certo? A gente vai fazer... ele já sugeriu aqui para mim, conectar ao servidor e enviar a mensagem, tá? Ele sugeriu aqui para mim porque eu utilizo uma IA no meu VS Code, tá? Que é essa IA de sugestão. Se você quiser utilizar, é a Tab9, tá? Essa aqui que você tá vendo aqui do lado, Tab9 AI, tá? Quando você começar a utilizar ela não vai sugerir tão bem, tá? Porque ela tem que aprender os seus padrões de código, mas depois ela vai evoluindo, tá? Isso aqui não é propaganda, tá? Eu mesmo utilizo, como vocês viram ela funcionando, eu resolvi explicar para não parecer algo diferente, certo? Então, aqui é um conectar, então conectar ao servidor SMTP, então aqui é toda a parte de conexão, então aqui a gente está rodando de fato, tá? Então a gente vai buscar o servidor, todas as variáveis que a gente colocou aqui em cima, tá? De servidor, de porta, de usuário e senha. E a gente vai fazer aqui para fazer o login. Então SMTP usuário e SMTP senha, certo? Então a gente vai conectar ao servidor e aqui a gente vai fazer a parte de enviar o e-mail de fato. Então enviar o e-mail, certo? Então server send email, que é a função para enviar e-mail. SM usuário, destinatário e mensagem. A gente colocou um S-strings aqui para ele mandar no formato de strings, tá? É interessante você especificar porque como é um código mandando um e-mail, tem possíveis brechas de erro, tá? E aqui um print, caso tenha dado tudo certo. Então, e-mail enviado para o destinatário com sucesso, certo? E aqui as exceções caso dê algum erro. Então, exception, a gente colocou aqui um exception e colocou erro ao enviar o e-mail, certo? Então, esse E aqui é uma abreviação, tá? Quando você vê esse S, é quando você coloca uma abreviação. Então, exception, então a exceção é quando der esse erro aqui, que é o erro exception. Só que ao invés de eu ter que escrever exception aqui dentro, que é uma palavra grande, eu posso colocar SI e aí eu deixo só o E aqui. É a mesma coisa, tá? É equivalente ao exception, mas é uma abreviação. Da mesma maneira quando a gente importa as bibliotecas pandas, por exemplo. Um padrão é colocar pandas SPD, porque depois você só chama o PD, que é mais curto e mais rápido de chamar. Então é a mesma estrutura aqui, e um except caso dê algum erro. Deu tudo certo? Então, se isso aqui foi tentado e deu certo, ele vai para o finally, que é server quit. Então, ele vai finalizar fechando o servidor. Então, se você ver, a gente conseguiu trazer tudo. Então, finito. Ele sempre vai terminar após um passo a passo. Então, ele vai configurar o servidor, configurar a mensagem, estruturar o corpo da mensagem, conectar ao servidor e enviar o e-mail e por último ele vai fechar o servidor. Então é um passo a passo de 6 itens. Ele é bem definido, então ele é claro e preciso. Eu estou claramente aqui abrindo, configurando o meu servidor. Eu estou claramente configurando a minha mensagem, sem ambiguidade. Não tem nenhuma função aqui que pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem. A segunda parte é a eficiência. O código ele está curto, não é um código gigantesco que dá várias voltas. Começo, meio e fim, certo? Aqui o quinto passo que a gente tem é um definido por entradas e saídas. Então, quais são as entradas aqui que a gente está tendo? Destinatário, assunto e corpo. Qual é a saída que a gente está tendo? E-mail enviado com sucesso. Então, ele está pegando várias informações, transformando num e-mail e enviando tudo isso com sucesso, certo? Então, eu vou colocar aqui um comentário de fechando o servidor, certo? E basicamente, gente, isso aqui é a lógica de programação na prática, tá? Lógica de programação na prática é comentários. É comentários, é você comentar o que você está fazendo passo a passo, porque pensa que você, por exemplo, não tem esse código na mão, você tem só os comentários. Já funcionaria, vamos colocar aqui um arquivo, ó, codelogica.py, tá? Vou abrir um arquivo novo aqui, e aí eu vou colocar aqui só as configurações. Então, eu vou trazer aqui configurações do servidor, vou trazer aqui configurar a mensagem, vou trazer aqui todos os comentários que a gente fez. Então, comentário por comentário. E vamos trazer aqui os dois últimos. E vou colocar aqui fechando o servidor. Vou substituir, né? Eu vou tirar esse gerúndio aqui e vou colocar fechar
o servidor. Então, deixa eu alinhar tudo isso aqui, para não ficar estranho. Então, vamos alinhar aqui. E vamos alinhar aqui. Então, agora, pensa que você não tem o código, mas você tem isso aqui. Já está muito mais claro, certo? Obviamente o código é o mais claro de todos, mas você não vai ter o código na mão. Mas aqui você já vai ter algo muito mais palpável para você começar o seu projeto. E é aqui que muita gente erra. Porque a pessoa vai escrever um projeto, ela cria o arquivo, senta na cadeira e fala, vou começar. E aí ela trava, porque ela não sabe por onde começar. Mas quando você tem uma lógica bem estruturada, você sabe. Então, se eu tenho essa lógica aqui, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer? É configurar o servidor. Beleza, para eu configurar o servidor, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer as bibliotecas. Então, eu vou lá e vou trazer as bibliotecas necessárias. Então, vou trazer as bibliotecas necessárias e vou criar aqui a estrutura para configurar o meu servidor. Então, eu vou vir aqui, vou abrir e vou colocar a estrutura. Bom, e depois, o que eu preciso fazer? Preciso configurar a mensagem a ser enviada. Então, eu já vou vir aqui e já vou criar uma estrutura que vai configurar a mensagem que será enviada. Então, quando você cria uma boa lógica, tudo fica muito mais claro para você executar. Então, isso aqui é fundamental para você começar um bom projeto. Porque se você começou errado, seu projeto vai dar errado de ponta a ponta. E aí você vai ser aquele programador que fica apagando incêndio, que fica resolvendo erro, que no meio do projeto pensa, putz, faltou isso aqui. E aí você tem que voltar a reescrever o projeto porque faltou uma coisa importante. Então, sempre crie uma boa lógica, tá? Não subestime, por exemplo, papel e caneta, tá? Eu gosto muito de papel e caneta para escrever a lógica. Então, eu vou escrever um projeto que eu não sei muito bem o que eu preciso fazer, eu vou escrevendo. Ó, esse projeto aqui, por exemplo, um robô de WhatsApp. Eu preciso abrir o navegador, eu preciso logar no WhatsApp, eu preciso conectar o celular, eu preciso agora achar a barra de busca. Então você vai escrevendo no papel mesmo, ou você escreve no computador, o que você achar melhor, tá? Em projetos mais complexos eu gosto de escrever no papel, para mim o meu pensamento flui melhor, mas projetos mais simples eu escrevo direto no computador, tá? Mas onde você vai escrever, não importa. O importante é que você escreva a lógica antes de começar o projeto. Não precisa necessariamente você escrever a lógica inteira do seu projeto, principalmente se o seu projeto for gigante, tá? Isso aqui eu escrevi a lógica toda porque é uma lógica de 6 passos, mas se fosse uma lógica, por exemplo, de 30 passos, aí eu talvez não escreveria tudo, porque vai faltar alguma coisa. Então eu escreveria, por exemplo, 5 passos. Então quais são os 5 primeiros passos? Configurar o servidor? Beleza, então eu vou fazer consertar, tal. Fiz os 5 passos? Quais são os próximos 5 passos? Você vai lá e vai fazendo de 5 em 5 passos e aí quando você vai ver, você já terminou o seu projeto de uma maneira muito mais simples, tá? Essa é uma dica também de produtividade. Nunca aborde os seus problemas como um todo. Quebre os seus problemas em problemas menores, que aí você vai conseguir resolver com muito mais eficiência, tá certo? E se você tem interesse em montar códigos mais rápido e aumentar a sua produtividade na programação, confere o link aqui na descrição. Lá você tem acesso à biblioteca de códigos Python, que é onde eu tiro esses projetos que eu trago aqui para o vídeo, que são estruturas de código para facilitar o seu desenvolvimento. Então, quando você monta uma lógica, por exemplo, e você precisa fazer a configuração do servidor, e você não sabe configurar o servidor, lá na biblioteca você vai achar essa estrutura de código. E aí você não sabe fazer, você não precisa passar horas buscando. Você vai lá na biblioteca, pega lá, configuração de servidor, copia, cola aqui, as únicas alterações que você vai precisar fazer é colocar o seu e-mail e você já vai resolvendo tudo muito mais rápido, tá? Então, se você quer dobrar a sua produtividade na programação, confere o link na descrição para a biblioteca de códigos Python, tá certo? Por esse vídeo é só isso, fico por aqui e até a próxima.